Gente, chegamos ao nosso momento de reflexão. É claro, quero pedir a você que não deu o seu like. Tá faltando o seu like pra gente ficar abençoado. Já que você crê que você vai ser abençoado, faz o seguinte: se entrou para ser abençoado nessa live, nesse vídeo, então dedão no like agora. Ajuda a gente a valorizar o nosso trabalho. Pra gente continuar nosso trabalho, precisamos muito do seu like. Então, dedo no like. Depois eu dou. Depois você esquece, tá fazendo as coisas de casa, vai se emocionar com a palavra, vai se esquecer. Então, solta o dedo no like que eu quero soltar uma palavra de Deus pro seu coração, beleza? Quando você dá like, se inscreve no canal, eu quero trazer algo de Deus pro seu coração. Momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos para mais um momento de reflexão, mais uma parábola, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. E nesse momento de reflexão, eu quero trazer para vocês algo que o Espírito de Deus me impulsionou, me colocou ao coração para abençoar a sua vida. Uma palavra muito, muito abençoada, eu tenho certeza, é claro, uma ilustração carregada de revelação de Deus. E hoje eu trago para você uma ilustração intitulada como O Poder de uma Atitude. Conta essa história de um rei que submeteu a sua corte para preencher um cargo importante e novo que ele ia dar. E então ele chamou todo o seu povo, seu pessoal, sua corte, e um grande número de homens poderosos e sábios reuniu-se ao redor daquele rei para poder saber o que ele queria propor. Então o rei começou a discursar e disse: "Vocês, meus sábios, eu tenho um problema e eu quero ver qual de vocês tem uma condição de resolver o meu problema." Então o rei pegou aqueles homens e conduziu os homens diante de uma porta enorme, maior do que qualquer outra porta entre eles já vistas. E o rei então esclareceu dizendo: "Olha, aqui vocês estão vendo a maior porta, é a mais pesada porta do meu reino. E eu quero perguntar: quem e qual de vocês pode abrir essa porta?" Era uma porta gigante, muito pesada. E então alguns dos cortesões, dos simples que estavam ali, simplesmente balançaram a cabeça. Alguns dos sábios disseram: tá difícil, acho que não vai dar." Outros, entre os sábios que estavam ali, olharam para aquela porta de mais perto, chegaram e reconheceram que não teriam capacidade de fazer a proeza que o rei queria. E ficaram ali olhando para aquela porta, alguns balançando, dizendo: "Não vai ter jeito." Os sábios dizendo: "Não, mas ela é muito pesada, essa madeira aí não..." Enfim, começaram a arrumar argumentos que diziam que não tinham como abrir aquela porta. Tendo escutado o parecer dos sábios, então todo o restante que estava em volta concordou com os sábios, dizendo assim: "O problema é difícil demais para ser resolvido." Até então, que um simples copeiro que estava servindo aquela multidão, ouvindo tudo aquilo, se aproximou da porta. E ele começou a examinar a porta com os olhos, depois colocou as mãos e tentou movê-la de muitas maneiras. Até então que ele puxou com força aquela porta
com muita força e a porta então se abriu. Na verdade, a porta apenas estava encostada e não estava completamente fechada. E as únicas coisas necessárias para abrir aquela porta era apenas uma disposição de reconhecer que o tal fato é a coragem de agir com audácia. Reconhecer que o que precisava naquele momento não era de analisar a porta, mas era alguém com audácia e atitude de colocar a mão e puxar sem medo. E quando aquele homem puxou aquela porta e aquela porta se abriu, o rei de imediato disse: pronto, esse copeiro, esse simples copeiro, receberá uma posição de alta escala na minha corte, porque ele não confiou naquilo que viu ou que ouviu de vocês, mas ele colocou em ação as próprias faculdades mentais e decidiu arriscar e experimentar. Dentre vocês ele poderia pensar: posso passar vergonha, mas ele decidiu arriscar, decidiu correr risco, e correndo esse risco ele teve uma atitude, e a atitude dele gerou aquilo que eu queria. Esse é o meu novo governador. Muito bem, queridos. Sabemos que tudo que eu disse é uma ilustração. É uma narrativa para poder fazer a gente pensar um pouco. E diante dessa narrativa que a gente traz todos os dias para pensarmos, refletirmos, tanto que o quadro se chama Momento de Reflexão, hoje eu quero falar sobre o poder da atitude. O que nossa história nos conta é que uma atitude pode fazer toda a diferença. Uma atitude, de fato, pode abrir uma porta. E a falta de atitude pode manter uma porta fechada. E é sobre isso que eu quero falar para você. Diante da história que nós lemos, nós vemos e nós ouvimos, a história nos conta de que um rei tinha uma proposta, uma porta. E muitos homens que se achavam sábios demais começaram a analisar sem de perto ou de fato ter uma conclusão definitiva. Porque olharam para o tamanho da porta, olharam pelo modelo da madeira, olharam pelo peso da porta e achavam que era difícil de abrir, e por achar no achômetro, além de não abrir ou de não se esforçar para abrir, eles começaram a passar isso para as outras pessoas. Na negativa de balançar a cabeça, de dizer não tem jeito, não tem jeito, outros que estavam do lado também começaram a ser inflamados por eles. O que eu quero dizer para você às vezes existem pessoas que não fazem e podem sem querer ou por querer impedir você de fazer. É por isso que eu gosto de uma canção antiga que diz assim, olha: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me impeça a ir, caminhando eu vou para Canaã. Então quer dizer, existem pessoas que olham para a dificuldade e por ver a dificuldade no âmbito, na visão dela, ela achar que não pode, não quer dizer que as outras pessoas não possam. Comece a olhar diferente as propostas que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor tem feito a você. Comece a olhar e ver as oportunidades se aparecendo. Aquele copeiro estava ali, era só um copeiro, ele não estava ali para aquele propósito, mas ele estava ali só de olho. Ele viu naquela situação a oportunidade de subir de nível dentro da empresa que ele trabalhava. Ele viu a oportunidade de poder exercer algo que o rei queria. A proposta era para todos que estavam ali. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não viva pelos que os outros dizem.
Para de viver diante daquilo que as pessoas estão dizendo. Tem muita gente vivendo derrotas na vida, porque estão aceitando palavras dos outros que dizem: ah, você não vai conseguir, ah, para você não vai dar. Talvez alguém jogou essa praga sobre você, essa maldição sobre sua vida. Talvez foi alguém próximo, um parente, um pai, uma mãe, alguém que cuidou de você, alguém que é próximo. Você vai ser sempre isso aí pro resto da vida. Não aceite. Não aceite os prognósticos que as pessoas colocam, as regras que as pessoas dizem que você não pode ser, que você não vai chegar. Se Deus tem uma promessa na sua vida, se Deus prometeu algo na sua vida, você vai conseguir. Muitas das vezes no meu ministério, disseram que eu não poderia ser, disseram que eu não poderia chegar. Eu já ouvi até há mais de 20 anos atrás. Eu ouvi uma pessoa olhar para mim e dizer, muito mais de 20 anos, né? Olhar para mim e dizer: você nunca vai conseguir pastorear, você não foi chamado para pastorear vidas. Eu me lembro, o ano era 2000, começo de 2004. E eu ajudando uma pessoa na igreja. E fiz uma ação para que não perdesse uma ovelha. E a pessoa ficou chateada e me chamou para conversar no particular. E me esmiuçou. Como é que você faz isso pelas minhas costas? Eu falei: não, pastor. Eu estava trazendo as ovelhas para o Senhor apacentar. Eu fui visitar os irmãos que estavam precisando de visita e o senhor não foi. Mas não fui fazer nada porque eu estou aqui como seu auxiliar. E eu disse para eles voltar para a igreja, disse para eles virem porque o senhor é um pastor abençoado. Mas você não pode ter feito isso, atravessando a minha voz, a minha frente. Eu falei: puxa, pastor, então me perdoe. Me desculpe, eu aprendi aqui, eu sou um menino novo, estou aprendendo. Eu pensei que estava fazendo uma boa ação. Até aí tudo bem, posso ter errado por não ter dito que iria fazer aquela visita ao pastor. Mas ele virou para mim e falou assim: são atitudes como essa, Giovanni, que você nunca terá capacidade de ser um pastor. Você nunca será um pastor. Você nunca chegará ao ministério pastoral. De primeiro eu falei para ele: pastor, eu nunca pedi a Deus para ser pastor. E confesso a vocês até hoje, e nunca na minha vida eu pedi a Deus para pastorear uma ovelha. Eu digo pedir, dizer: Deus, por favor, eu quero ser pastor. Eu nunca orei para Deus me tornar pastor, bispo, nenhum tipo de obreiro. Eu simplesmente gostei de fazer, gostava de fazer e gosto de fazer o reino de Deus acontecer. Eu nunca pedi a Deus para ser, mas Deus me fez. E aquele pastor me disse: você nunca será, nunca será. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei: gente, eu não posso deixar isso marcar meu ministério. Eu saí, baixei a cabeça, não disse que amém, porque amém quer dizer assim seja, está ligado na terra, está ligado no céu. Fiquei quieto, obedeci, me submeti. Mas dentro da minha casa, debaixo de lágrimas, de choro, e dizia: a Deus, eu amarro isso. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, que cumpra, mas que a palavra dos outros não destrua. Talvez você está destruído porque alguém jogou uma palavra em você, porque alguém limitou você, porque alguém disse que você não pode, que você não tem jeito, que você não é a pessoa escolhida para esse evento, para esse cargo, para essa situação. E você agora está caída pelo canto, está destruído, está acabado, achando que você não é, porque você não pode, porque as pessoas disseram. E eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida hoje dizer: não defina o seu futuro com a palavra que te disseram de maldição. Não deixe com que as pragas, os lixos das pessoas em momentos de crise destruam seus sonhos, seus projetos. Por mais que seja difícil, tenha atitude diferente daqueles que desistem. Porque às vezes o problema das pessoas é que elas estão desistindo. E porque elas estão desistindo, porque não deu certo para elas, elas acham que não dará certo para ninguém. Mas eu creio muito naquele que insiste, naquele que persiste, naquele que acredita nos seus sonhos, no seu projeto. Então hoje eu não sei quais são os seus sonhos, seus projetos, eu não sei quais são os seus desejos, mas eu sei que existe um Deus que realiza sonhos e desejos diante daqueles que têm atitude, daqueles que não aceitam qualquer palavra, daqueles que não aceitam
uma derrota como fim, mas sabe que uma derrota pode ser um aprendizado para uma nova história e aprender a fazer melhor. Então hoje pega essa palavra, coloca no teu coração. Essa palavra é Deus dizendo: está na hora de você levantar e acreditar mais na força do poder do teu Deus. Quando Deus disse a Josué: esforça, tem bom ânimo, e Deus disse: você vai ter atitude e eu serei com você. Deus disse para Josué: esforça, tenha de bom ânimo e eu serei contigo. Deus disse: você vai ter as suas atitudes, você vai olhar os inimigos, você vai olhar os gigantes, você vai olhar a terra prometida, você vai olhar as muralhas, você vai ver tanta coisa que vai parecer que você não vai conseguir, mas se esforça, pratica, tem atitude, porque nessas coisas eu serei contigo, assim diz o Senhor para você hoje. Você vai deparar, vai estar diante de tantas coisas que parecerão aos seus olhos impossíveis você chegar onde você quer chegar. Mas se você tiver força, foco, fé, você vai chegar lá. Então não deixe com que os nãos, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não tem força, que você é fraquinho, que você é tadinha, não deixe com que os inhos destrua as conquistas que Deus tem para você hoje. Não ande segundo o entendimento dos homens, mas ande pela fé, ande pela ação. Às vezes o entendimento do homem é: você não tem como. Ah, não, você não. Ah, você é como quando Davi chegou diante do gigante. Não foi nem as pessoas de fora, foi o próprio gigante, o próprio inimigo disse: ah, quem, você? Eu pedi para Israel mandar um guerreiro, mandar você. Eu quero te dar uma palavra agora. Eu quero liberar uma palavra na sua vida agora. Eu não quero liberar uma palavra para você agora. Surpreenda seus inimigos. Surpreenda o inimigo. Quem você é? Esse menino franzino, esse menino não tem soldado de guerra aí, não tem uns caras musculosos aí fortes da academia, não. Mandaram o menino com pedra na mão. Quem é você? Surpreenda seus inimigos. Na verdade, Davi não surpreendeu só Golias. Davi surpreendeu todo o povo de Israel e surpreendeu todos os inimigos. Eu quero profetizar na sua vida que você, quando for para cima, tiver atitude, porque Davi diz assim: olha, gigante, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, quer dizer, você vem na sua força contra mim. O que você vem contra mim, você vem naquilo que é físico, naquilo que é seu, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou o que Davi está dizendo aos teus olhos a sua força é maior do que a minha, mas pela minha fé, o quem está comigo é mais forte do que é você. Então, quando você for para cima das suas adversidades, para cima dos seus inimigos, para cima das tuas dificuldades, vá na força do teu Senhor, vá na força do poder de Deus, nos braços do Senhor, e você vai chegar aonde você precisa chegar, você vai tocar aonde você precisa tocar, porque, como a história de hoje diz, muita gente, muito entendido, muito entendimento, dizendo: não tem jeito, não tem jeito. E o cara foi lá, só se esforçou. Ele não ouviu o não tem jeito das pessoas. Eu falo sempre, essa rádio só está no ar porque eu nunca ouvi o que as pessoas falavam. Para você estar ouvindo essa rádio hoje eu tenho uma audiência, meu Deus do céu, maravilhosa. E eu quero chegar mais, Jesus, por favor, me dê o dobro da audiência que eu tenho hoje. E alguns anos atrás, e muitos anos atrás, pessoas mandaram desistir de negócio de rádio. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: para com esse negócio de rádio, isso é fantasia, cara, isso é brincadeira, vai procurar um trabalho, uma CLT, que esse negócio é coisa de vagabundo. Fazer rádio evangélica é coisa de vagabundo. Vai fazer uma CLT. Eu falei: puxa vida, é verdade, né? Mas eu acreditava no meu sonho. Me disseram: olha, isso aí não vai dar futuro pra você, isso aí não, Deus não tá nem nessas coisas. Eu confesso que eu cheguei a bambear com essas vozes. Mas eu continuava insistindo algumas vezes, em crises da rádio.
pessoas mandaram eu parar. Mandaram não. Deram ideia para que eu parasse. Mas dentro de mim sempre havia uma coisa que acreditava que Deus estava nesse propósito. E eu tive que ir para cima, eu tive que lutar, acreditar. Lutar contra a minha mente, lutar contra os meus inimigos, lutar contra as vozes estranhas. E graças a Deus, deu certo. Hoje nós somos uma rádio muito abençoada, muito ouvida. Temos um retorno inimaginável. Uma audiência que cada dia tem crescido mais. Porque a gente continuou. E quando eu digo a gente, eu digo eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você hoje? Eu não sei o tamanho do seu sonho, não sei o tamanho dos seus desejos. Mas eu vivi isso. Eu vivi situações que tive que acreditar mais em Deus do que em mim mesmo. E hoje eu trago essa palavra para você. Se lhe está faltando fé de acreditar nos seus sonhos, acredite que Deus pode fazer. Essa casa pode ser transformada, essa família pode ser mudada. Deus vai te ajudar a fazer isso. Essa empresa que você tanto sonha vai acontecer. Esse empreendimento vai acontecer. Essa porta se fechou, não foi por acaso. Essa porta se fechou, tinha um propósito. Para que Deus pudesse abrir uma maior para você. As suas lágrimas talvez no canto, chorando. É só Deus olhando para você e vendo nascer um novo vencedor, uma nova vencedora. Então, no nome de Jesus, quando eu olho para aquela passagem, para aquela parábola que está em Lucas 15, do versículo 8 ao 10, que fala da mulher que perdeu a dracma dentro da sua casa, tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi procurar e começou a varrer a casa e diligentemente procurou até que encontrou a sua dracma perdida. E disso ela chamou os vizinhos, chamou os amigos para celebrar porque tinha encontrado o que tinha se perdido. Eu preguei sobre isso ontem na igreja, eu quero compartilhar um pouquinho, coisa bem rápida com você, da atitude daquela mulher. O que fez aquela mulher conquistar, ou tomar posse de volta daquilo que perdeu. E talvez você perdeu coisas e não sabe como recuperar. Ou talvez você nunca alcançou coisa que não sabe como fazer. A primeira coisa que me chama a atenção dessa mulher são as atitudes dela. Percepção, perder que está perdendo. Percepção, perceber que está perdendo. Perceber que está naufragando, perceber que está caindo e querer se levantar. Tem gente que está caindo, tem gente que está perdendo e continua caindo e perdendo e não está percebendo e não fazem nada. Está na hora de você entender que se você está perdendo, está na hora de você ter uma reação para que não perca aquilo que é de valor que Deus colocou em você ou aquilo que é de valor que Deus deu a você. Talvez você está perdendo o seu ministério, está perdendo o seu chamado, está perdendo o seu casamento, está perdendo os seus filhos, está perdendo a sua empresa, está perdendo os seus sonhos, está perdendo os seus negócios e não sabe como fazer. Deus tem uma palavra para você hoje aqui. Toma atitude, querido. A primeira atitude dessa mulher, eu falei isso ontem, as 3 atitudes dessa mulher. A primeira atitude daquela mulher foi acender o fogo, acender a chama. Ou seja, por que ela acendeu o fogo? Ela acende um candeeiro porque a iluminação estava baixa. Ou seja, já estava ficando tudo em trevas. E você, para poder voltar a viver coisas novas, você precisa se acender na presença de Deus. Porque às vezes a ausência de Deus deixa as coisas mais obscuras, mais escuras, e você não consegue enxergar o que perdeu, onde está o que perdeu. E essa mulher então acende o fogo, acende a chama, acende o candeeiro. Você precisa estar aceso de Deus. Então a primeira coisa que você faz é buscar a Deus, é se encher da graça de Deus, é encher-se de Deus, para que tudo seja iluminado, se encher da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada. E quando você tem a palavra, você tem a maior revelação. As coisas estão se perdendo porque você está apagado, está apagando. Então está na hora de se encher, de se acender. Essa mulher, a primeira coisa, ela tem atitude. E a primeira atitude não foi ficar parado esperando acontecer, choramingando pelo canto, dizendo: ai, perdi minha dracma. Ou talvez como outros fazem: ah, perdi só uma, depois eu acho. Não.
Era 10, 10 é número do completo. E quando você perde o completo, você não está perfeito. E ela então começa a buscar diligentemente. A Bíblia diz que ela acende a candeia, a primeira atitude. A segunda atitude é varrer a casa, limpar, tirar sujeira, porque talvez alguma sujeira estava impedindo ela de achar aquilo que era tão precioso que Deus tinha dado na mão dela. Assim como você talvez precisa ter atitude de limpar algumas coisas que precisam ser limpadas no seu ambiente, para você enxergar a preciosidade que Deus deu. Talvez as cinzas da derrota, as cinzas da tristeza, as cinzas das mágoas, as cinzas da ira, as cinzas do pecado tem apagado, tem sujado e você não tem achado os seus valores. Então comece a varrer para fora aquilo que não presta. Arranca para fora de você o que não presta. Como aquela mulher acendeu a candeia e quando iluminou, ela começou a tirar os lixos. Tira o lixo, tira o que não presta em você hoje, e você vai começar a ver verdadeiramente aquilo que você precisa ver e vai ter o seu verdadeiro valor. E por último, porque meu tempo acabou, a terceira atitude que essa mulher teve, a Bíblia diz que ela buscou diligentemente. A primeira atitude, ela acendeu a candeia. A segunda atitude, ela varre. A terceira, no versículo 8 está tudo isso, ela busca diligentemente, minuciosamente, cantinho por cantinho, lugar por lugar, sem cessar. Não desista de buscar, não desista de procurar, não desista de ser feliz, não desista de dar certo. Insista e procure diligentemente a sua alegria, procure diligentemente, porque você vai encontrar. Eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Aquilo que você tem procurado, que o diabo tem tirado da sua vida, eu quero declarar na sua vida hoje que você vai encontrar. Só não deixe as pessoas dizer para você que você não pode ser feliz. Só não deixe as pessoas dizer que seu casamento não tem jeito. Não deixe que as pessoas digam para você que seu filho não tem jeito. Disseram para mim isso. Na verdade, disseram para minha mãe que o filho dela não tinha jeito. A minha família desacreditou de mim. A minha parentela desacreditou de mim. Mas a única que continuou acreditando em mim foi minha mãe. Diziam para ela, seu filho não tem jeito, isso aí é traficante, isso aí vai morrer. Isso aí já era. Assim como todos os outros morreram, o seu filho é o próximo. Mas a minha mãe acreditou. E graças a Deus, eu morri. Eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Hoje eu sou aquilo que minha mãe sempre sonhou. O seu filho, mulher, o seu filho vai ser um grande homem de Deus. Eu profetizo isso agora. Seus filhos serão servos do Senhor. Eu não sei quem quer tragar e o quanto o diabo quer tragar. Eu sei que ele quer tragar os seus filhos. Mas hoje Deus manda eu liberar essa palavra. Todas as lágrimas derramadas não serão em vão, Senhor. O seu esposo, mulher, que está envolvido com aquela cachaça, está envolvido com aquela prostituta, Deus está dizendo para mim que é para você continuar acreditando, porque existe um brilho nele e ele será do Senhor. A sua empresa, o seu negócio não vai fechar, não vai falir. Procure diligentemente e você vai achar o caminho do sucesso. Eu profetizo que essa empresa será uma das melhores empresas dessa cidade. O seu empreendimento, que muitos dizem é pequeno, isso aqui não vai passar dessa coisa. Pequeno é Satanás. Você só está começando, mas o teu Deus será grande para te colocar de pé. Honre o Senhor, acredite no Senhor, porque foi apenas um copeiro que ninguém dava valor, que conseguiu fazer o que os grandes não fizeram. Deus vai te dar capacitação e capacidade de fazer aquilo que pessoas não estão fazendo. Receba essa palavra hoje no seu coração. Receba essa ministração na sua vida, na sua alma. Receba esse poder de Deus manando do céu na sua vida hoje. Eu te abençoo para ser um vencedor indesistível. Indesistível. O que é isso, bispo? Inventei agora. É aquele que nunca desiste. Você vai ser alguém indesistível.
Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa trazer vida a você hoje. E que você possa testemunhar depois dessa palavra. Eu sou o Bispo Giovanni Nunes. Esse é meu momento de reflexão. Se você quer receber ministrações como essa, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo não é um grupo de bate-papos, é apenas um grupo de recebidos onde diariamente nós postamos ao final do programa ministrações como essa que você acabou de ouvir agora. Se você quer fazer parte, é só entrar no nosso grupo pelo nosso aplicativo, que você baixa na Play Store, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Ao baixar o aplicativo, você vai no menu do aplicativo e no menu tem lá entrar no grupo. Entra lá e fica por lá, que você vai receber os links de nossos programas, das nossas lives de culto e também os áudios como esse, tudo isso gratuitamente. Que Deus te abençoe. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.